Agora sim. Então, pessoal, a questão é que realmente esse descanso entre o primeiro e o segundo semestre, ele dá um gás um pouquinho para a gente, mas ele poderia ser um pouquinho maior, né? Ele dá um respiro, assim, mas ele não deixa que a gente descanse, a gente não descansa realmente. A gente dá uma respirada, consegue ficar um tempinho sem mexer nas coisas, mas quando a gente está começando a descansar, aí a gente cai de novo nas aulas e no meio das atividades, e naquele redemoinho, naquele turbilhão. Só que o que acontece? O segundo semestre é um semestre que passa mais rápido por várias razões, porque tem muitos feriados, porque se encaminha para o final do ano e acumula muitas atividades. Se nós estivéssemos no presencial, por exemplo, vocês teriam prática profissional integrada, vocês teriam mostra de ciências, provavelmente nós teríamos festival de teatro. Então, são várias coisas assim que vão acontecendo e que tornam esse semestre mais rápido. E, além disso, ele tem um peso maior na nota. Ele vale um pouquinho mais que a metade da nota do ano todo, ela vai ter um peso. Se a gente fosse fazer o cálculo, o primeiro semestre a gente multiplicaria por 4 e o segundo por 6. O peso é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais, a nota dele vale um pouquinho mais que a do primeiro semestre. Por várias razões. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Por várias razões. Uma delas, porque no primeiro semestre vocês estão chegando. Daí vocês têm que se acostumar com o ensino médio, uma nova divisão de matérias. Eu sempre brinco com a disciplina de ciências. A maioria de vocês deve ter tido até o ensino fundamental ciências. E daí teve ali ciências e agora tem física, química e biologia. Alguns de vocês nem viram física e química ali no final do ensino fundamental. Mas agora vocês têm. Nem todos vocês tinham língua estrangeira, nem todos vocês tinham todas as disciplinas bem delimitadas. Em algumas escolas era o professor de uma disciplina que trabalhava com a outra. Então, o nível de exigência poderia ficar um pouquinho menor, até por conta da carga de trabalho do professor. Então, vocês vêm para uma carga de trabalho maior, para o ensino médio, que é diferente do fundamental, que por natureza é mais aprofundado. O primeiro semestre, vocês realmente vão acabar se acostumando, se habituando com essas atividades. Agora, no segundo, a gente já espera de vocês, e vocês também esperam, vão ser sinceros, vocês também querem tirar nota boa, se livrar desse ano, e dar uma sensação. Sábio, ele tem, a lista é feita pela extensão do meu computador. Sábio, Sábio, você conseguiu vir, eu não consegui te responder ainda. Você conseguiu vir, que bom. A lista de presença de vocês é feita pelo... Que bom, querido, seja bem-vindo. É feita pela extensão do meu computador. Depois eu posso mostrar, se vocês quiserem, tá? Como é que ela fica salva. Então, no segundo semestre, a gente já tem mais ferramentas para ter um desempenho melhor. Não só um desempenho melhor, não quer tirar, ali diz nota 10, mas a nota é uma consequência. O principal de vocês, e eu sei que vocês querem nota, a gente também quer nota, todo mundo quer nota, mas o principal de vocês é o aprendizado. Para isso, tanto com relação a notas, como com relação ao aprendizado, a gente precisa começar a desenvolver hábitos de estudo. Por quê? Porque desenvolvendo hábitos de estudo, a gente vai criar uma rotina que vai ajudar a gente a não acumular atividades, a entregar as atividades em dia, a conseguir verificar quais são as dúvidas que a gente tem e o que a gente precisa aprender melhor, desenvolver melhor.
Tudo isso a gente vai conseguindo fazer, e tudo isso para que a gente consiga alcançar com maior tranquilidade esses nossos objetivos, a gente precisa criar hábitos de estudo. Depois desse material, junto com alguns outros e com a gravação, eu vou mandar por e-mail das turmas, tá bem? Fica bom assim? Eu vou ligar o grilo, vou ter que achar o grilo. Tá bom assim, Pro. Ah, obrigada. Obrigada, Edilene. Consegui mudar aqui. Então, estar preparado e organizado ajuda a gente a ser mais produtivo, a ficar mais tranquilo, a tirar notas melhores e o principal, a aprender melhor. Pensem comigo assim, a partir de agora, vocês estão se encaminhando para a vida adulta e vocês vão ter vários objetivos que dependem não só de tirar uma boa nota, mas de aprender realmente os conteúdos. Alguns de vocês vão fazer Enem, não por falta de capacidade, porque todos vocês são candidatos ao ensino superior, todos vocês têm potencial ao ensino superior, mas alguns de vocês vão escolher fazer Enem, outros vão escolher trabalhar. E para isso, para trabalhar, vocês também vão precisar de habilidades e de conhecimentos que vocês vão aprender aqui. Por isso, a gente precisa criar esses hábitos também com relação ao aprendizado de habilidades que nos ajudem, tanto no mercado de trabalho como para estudos futuros. O primeiro deles é a gente ter uma forma de calendário. Pode ser uma agenda, pode ser um planner, pode ser uma folha de caderno, mas um lugar onde eu anote. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu achar um mês. Não se assustem que vai estar meio bagunçado, mas é só para mostrar para vocês, ó, que pode ser do jeito de vocês. Não precisa ser uma coisa organizada de acordo. Vocês não precisam baixar da internet um cronograma, uma agenda, alguma coisa. Tem que ser um espaço que vocês anotem os compromissos de vocês. Ah, então eu preciso comprar uma agenda, um planner, baixar alguma coisa da internet? Não. Abre uma página e escreve aqui. Agosto. Aqui a gente vai 24, 25, 26. Então, vamos anotar. 25 de agosto, eu tenho às 10h30 palestra com a Prof. Mari. Dia 27 de agosto, boa parte de vocês ali, 8h30, 9h30, 10h30, o horário que o professor combinou, tem pré-conselho de classe. Dia tal tem aula disso, daí eu já anoto, tem a atividade. Dia tal, entrega de tal atividade. O que isso resolve? Resolve porque a gente está com o tempo todo trocando professor, então nem todo professor vai ter acesso ao SIGA, e aí vocês estão sempre corre o risco de vocês terem uma atividade com entrega diferente. Sendo assim, vocês tendo o hábito de consultar uma lista de tarefas, vocês não ficam naquela dependência do SIGA avisar vocês. Além disso, vocês conseguem se planejar com antecedência para conseguir fazer as tarefas de qualidade. Pensem comigo assim, ó. Já pensou se eu tivesse acordado essa manhã para fazer esses slides? Vocês acham que eu ia ter o mesmo material para apresentar para vocês do que começando a trabalhar na semana passada? Ou vocês acham que foi preciso de tempo para fazer isso? Às vezes, gente, é uma referência. Às vezes é uma dúvida que vocês ficam. Uma coisa que vocês não sabem explicar bem, mas que ali vocês têm tempo de pesquisar, de estudar, de procurar, de ver exatamente o que aquilo quer dizer e de ficar mais tranquilo. Sabe aquele nervosismo, por exemplo, quando a gente precisa explicar um trabalho ou responder alguma coisa que a gente está enrolando? Porque acontece comigo, acontece às vezes. Vamos dizer, uma semana muito cheia. E daí eu sei o que eu tenho que dar de aula para vocês, eu já preparei ali, eu já tenho um material pré-pronto, peguei aquele, pronto, deu.
Mas se eu não revisar, da mesma forma, vai passar alguma coisa, eu vou ficar nervosa com alguma coisa, vai dar alguma coisa errada. Os imprevistos acontecem com planejamento, vejam hoje a internet, né? Imagina sem. Além da agenda, eu indico para vocês montarem um cronograma. Eu sei que tem alguns de vocês, por exemplo, que trabalham. Tem alguns de vocês que trabalham, tem alguns de vocês que ajudam em casa, tem alguns de vocês que têm que fazem outros cursos, tem alguns de vocês que fazem atividades diversas. Então, como é que a gente dá conta de tudo isso? Como é que a gente faz para não ficar desesperado? Porque tem dias, eu vou confessar para vocês, não sei se para vocês é assim, tem dias que dá vontade de virar aquele meme que a gente vira a mesa e larga a mão de tudo. É só aquela brincadeira que eu não chuto o balde porque sou eu que tenho que ir buscar, né? Então, não vamos chutar o balde. Mas para ajudar a gente, o ideal é a gente ter um cronograma. E esse cronograma também, o indicado é que vocês não baixem da internet, vocês vão achar vários modelos, vão achar prontos na internet, mas para fazer esse cronograma, o interessante é que vocês pensem com sinceridade e com honestidade no que vocês precisam, nas maiores dificuldades de vocês, no que vocês precisam dedicar mais tempo, menos tempo, quanto tempo vocês levam para fazer determinada tarefa, o que realmente é importante e o que pode esperar mais um pouquinho. Então, não adianta eu pensar, por exemplo, que eu vou assistir aula das 8h30 às 10, das 10h30 ao meio-dia, eu vou fazer um intervalo de meia hora, daí meio-dia e meio eu vou começar a pegar as atividades e vou estudar até 10 da noite, sem pausa. Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que dá Posso para a falar? gente fazer? Pode? Deve? Prof, impossível, eu acredito que nada é. Mas, sinceramente, no final, digamos, no final de um mês, a pessoa não vai conseguir ter uma sanidade mental boa o suficiente para viver numa comunidade. Exatamente. Ah, agora sim, entendo Exatamente. minha dor. Então, a Gisele também respondeu que não ali no chat, alguns outros colegas. A gente já sabe que não dá certo assim, né? É tipo a história do murro em ponta de faca, sabe? Se a gente sabe que se a gente bater ali, a gente vai se machucar. Então não tem porquê, a gente insistir nessas coisas. Eu tô na casa dos meus pais, então tem cachorro, tem passarinho, então vocês já estão acostumados, vocês também moram no interior, é assim. O que eu sugiro para vocês? Divide em dias. Eu salvei alguns alguns tipos de cronograma em branco para enviar para vocês. Aí, o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês olhem olhem outros modelos, vocês podem olhar na internet, vocês podem fazer num caderno, numa folha colorida, vocês podem fazer no computador, no celular, como vocês quiserem. Tem aplicativos que ajudam a gente a se planejar, mas assim, a se planejar mesmo. Por exemplo, vocês têm nas terças-feiras, exatamente, Amanda, às vezes 1 ou 2 horas focado é mais produtivo do que a gente resolver pegar 6, 7 horas. E as pessoas são diferentes. Eu tinha uma colega no ensino fundamental que ela conseguia chegar em casa e estudar de 4 a 6 horas todos os dias à tarde. A gente só estudava de manhã, à tarde ela estudava de 4 a 6 horas. Eu não tenho concentração para isso. Então, não adianta eu querer ser igual a ela. Eu preciso fazer aquilo que dá certo para mim. E tem várias técnicas que ajudam a gente a ver exatamente o que ajuda, o que funciona para gente, o que funciona no nosso caso. Então, eu vou pensar ali o que eu preciso. Minha meta é entregar em dia todos os trabalhos, por exemplo. A meta e o planejamento o plano é uma coisa maior, a meta é uma coisa menor. Então, digamos, o meu plano é não pegar recuperação, não pegar exame, vamos pegar um plano alto. As minhas metas para isso são entregar as atividades em dia. Uma coisa menor que vai me levar para aquela coisa maior.
Fazendo isso, como é que eu vou fazer isso? Eu sei, por exemplo, que nas terças-feiras do bloco B, eu tenho aula de artes, na primeira aula. Então, eu sei que artes é uma disciplina que eu não vou precisar dedicar muito tempo de estudo. O que eu vou fazer? Eu posso dedicar, eu não trabalho de tarde, então depois do almoço, eu preciso dar uma dormidinha ali, dou uma dormidinha de meia hora, 1 hora, muito dos sonhos ideal, né, que a gente consegue fazer isso todo dia. Daí depois que eu levantar, vou organizar meu espaço de estudo, em meia hora eu vou abrir o SIGA, vou abrir a disciplina de artes, vou ver os materiais que tem, vou ler a atividade e vou planejar, vou organizar como que eu preciso fazer essa atividade. É um desenho que eu tenho que fazer. Eu vou lá e vou fazer naquela meia hora, 1 hora que eu planejei para atividade de arte. Eu preciso fazer uma pesquisa, então eu vou separar em que dias eu vou fazer aquilo. Eu tenho uma lista de exercícios de física. O professor ou professor de química sempre passa uma lista de exercícios no final de aula. Professora de matemática passa uma lista de questões. Eu preciso de 2 horas, 3 horas para fazer aquela lista de questões. Mas eu não consigo me concentrar as 3 horas. Então, eu vou dividir 1 hora e meia em tal espaço. E onde é que eu tenho esses espaços? Prof, mas eu trabalho. Como é que eu vou fazer? Então, a gente vai analisando e vai organizando a semana. Por quê? Porque daí a gente tem aquele horário fixo e a gente evita aquele pânico, aquele desespero de última hora e aquela atrapalhação. E consegue fazer também atividades de maior qualidade. E consegue uma coisa espetacular, que é uma coisa que tem que estar no cronograma, que a maioria de vocês faz, que eu percebi no último conselho de classe, que muitos de vocês fazem e estão de parabéns, que é separar o tempo do descanso. Porque, como disse, foi o Arthur que disse, né? De que a pessoa vai ficar indisponível para o convívio social. Como disse o Arthur, acho ali, a gente Fui eu. precisa... Foi tu, né, querido? A gente precisa do tempo do descanso. Porque senão a cabeça da gente não funciona. Então, a gente precisa separar. Eu sei que muitos de vocês se programam para trabalhar durante a semana e no fim de semana fazer suas coisas. Agora a gente ainda está em final de pandemia, mas daqui a pouco vocês vão ter CTG, vocês vão ter festa, baile, vão ter jogo de futebol. Eu estou fazendo de conta que nenhum de vocês tem isso. Se algum de vocês faz isso, vocês não me contem, tá? Vai ter que ter o espaço lá de ir para academia, para o Pilates, fazer a caminhada, sei lá o que vai fazer. Tem que ter o tempo de fazer um lanche. Tem que ter o tempo de assistir a série, de conversar com um amigo, de fazer uma ligação, falar no WhatsApp. Então, ter os horários ajuda a gente a conseguir ter um espaço para a gente também. Porque vocês já conhecem o tempo, como é que é a rotina de exigência. Só pelos rolês, exatamente. Estamos todos. Mas vocês já sabem que é uma rotina bem exigente, essa de estudo de vocês. Então, se a gente se planejar, a gente evita um estresse desnecessário. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa é você ter um horário de estudo, então ter a rotina justamente por conta de tudo isso que a gente conversou, de criar hábito de estudo, de ter tempo de organizar as tarefas de forma ordenada e tranquila, de conseguir fazer as tarefas com maior qualidade, assim, conseguir, por exemplo, vou dar um exemplo de uma atividade que eu passei. Se eu for fazer aquela atividade de pesquisa sobre a cidade na noite que tem que entregar o trabalho, eu vou fazer um trabalho ok, aceitável. Agora, se eu começo uma semana antes, o trabalho vai ser diferente, eu vou conseguir fazer um trabalho mais bem feito. Se tiver uma informação perdida ali, eu consigo pesquisar, se ela está correta ou não? Então, é isso que a gente tem que pesar. Se eu consigo ter uma rotina organizada, eu consigo fazer as atividades de forma com maior qualidade. E consigo aproveitar melhor, planejar melhor meu aprendizado. Tem várias técnicas no final desse material que eu preparei para vocês, tem alguns links e tem alguns vídeos do estudo do YouTube com
com técnicas de estudo. Uma delas é a técnica Pomodoro. Vocês já ouviram falar da técnica Pomodoro? Ou Pomodoro? Vocês sabem o que significa? Tem alguém... Sim, Cadê prof. o... Sim? Alguém É quer... aquela que você estuda por uns 25 minutos, daí descansa 5 minutos. Exatamente, Giancarlo. Isso aí. Pomodoro em italiano. Exatamente. A Ana Luísa ali está perguntando se não é um molho. É um molho, Ana Luísa, porque em italiano é uma palavra que significa tomate. Porque a pessoa que criou... Vocês já viram aqueles timerzinhos de cozinha? Que a gente usa para deixar meia hora para o bolo, 45 minutos, 20. Ela foi baseada naquele timerzinho. Tá quase, ainda são 11 horas, né, Amanda? Já tá na hora do almoço, praticamente. E aí, o que acontece? A pessoa que planejou fez isso que a Giancarla falou, ela explicou perfeitamente. Como o nosso tempo de concentração é restrito, para que ele tivesse uma meta, ele planejou um tempo que ele deveria ficar concentrado. E naquele tempo, ele deveria... Vejam que é uma técnica que funciona para algumas pessoas, para outras não. Mas naquele tempo, ele deveria ficar concentrado na tarefa que ele estava fazendo. Que o tempo da técnica é 25 minutos. Então, 25 minutos você fica ali fazendo... eu lembrei que eu preciso pedir para minha mãe comprar salgadinho. Eu quero baconzitos para estudar. Anoto ali do lado, num post-it, num papel, numa lista... Lembrar mãe, preciso comprar canetas, preciso avisar fulana que eu não vou poder ir, preciso marcar com fulana. Anota ali e segue estudando, para não esquecer, e segue estudando os 25 minutos. Não precisa... Caiu a outra tela, né, gente? Caiu. Jesus, espera aí, que agora tem que ligar o microfone aqui. Arthur, repete que estava no silencioso. Caiu. Então vamos por aqui, vocês já viram que eu tô aqui, que eu tô arrumada, vocês viram minha maquiagem já, agora vamos. Para não ficar enrolando, que como diz a Amanda, tá quase na hora do almoço. E vocês não são carretel para eu ficar enrolando vocês, né? Muito obrigada, Amanda. Bem que vocês já conhecem a prof, sabe que a prof adora elogio, né? Brincadeira. Mas então a gente estava falando da técnica Pomodoro. Eu marco um alarme 25 minutos, ou se eu não consigo me concentrar, 20 minutos, geralmente, inclusive para tarefas longas, assim, tarefas que eu vou levar muito tempo para fazer. Eu faço, e daí eu marco também, quando acaba esses 25 minutos, eu paro e marco 5 minutos, pode ser no cronômetro do celular, pode ser um cronômetro no computador. Tem vídeo no YouTube que já tem as marcações, assim, com os avisos sonoros que dá para deixar rodando no computador. E daí, nesses 5 minutos, eu uso para verificar Facebook, para levantar, trocar água, para levantar, pegar uma pipoca. Assim, não vai dar tempo de fazer a pipoca, né? Só se for do micro-ondas. Para organizar o que eu preciso organizar naquele momento. Acabados esses 5 minutos, exatamente como a Giancarla explicou, eu faço mais 25. Faço isso até 4 vezes. Depois que eu fiz isso, 4 vezes, eu faço um intervalo maior, de pelo menos meia hora. Descanso, vou assistir um episódio de série, vou fazer alguma coisa e volto. Essa é uma das técnicas. Outra coisa que a gente pode fazer, criar cartões, eles chamam de flashcards, criar cartões com as explicações do que eu preciso entender. Eu preciso entender lá o conceito de movimento... Como é que é os movimentos lá da física? Movimento constante, movimento... Força centrípeta, aquelas coisas. Vocês viram que eu sei bem, né? Para mim, flashcards funcionaria. Então, eu escrevo de um lado do cartão o título do conceito e no verso a explicação. E daí eu vou treinando. Um dia eu vou sorteando as explicações e vendo se eu lembro de qual conceito que elas falam. Outro dia eu sorteio o conceito e vejo se eu consigo explicar.
é outra forma de estudar. Outra forma de estudar é eu ler e tentar explicar o que eu acabei de ler depois. Tentar escrever uma explicação até que ela fique muito simples, do jeito que até uma criança entenderia. Então, existem fórmulas, e se vocês quiserem, eu não vou me adentrar nelas aqui, para a gente não ir até muito tarde, mas se vocês quiserem, tem o material no final, e a gente pode pesquisar junto depois, mas existem várias maneiras que a gente tem de procurar conhecer. O importante é que a gente se planeje com antecedência. Vocês já sabem disso, já tiveram bastante aula online para saber, né? Não adianta eu querer chegar para a aula online e daí ter que levantar. Por exemplo, tá o meu computador e eu ter que levantar, buscar água, ter que levantar, acudir, não sei o quê. Ter que levantar, desligar o fogo, ter que levantar, fazer o chimarrão. Vai interromper o fluxo de vocês. Outra coisa, manter minimamente organizado o espaço de vocês. Por quê? Vocês sabiam que parte, inclusive, do tratamento de doenças como depressão é manter os espaços organizados? Porque isso influencia o nosso psicológico de uma maneira de que o nosso pensamento se organiza a partir da organização do espaço. Também, tendo um espaço específico para estudar, eu fico predisposto quando eu sento ali a trabalhar, a estudar. E reservar o tempo a gente já falou também, né, gente? Não vamos chover no molhado. Recuperação paralela. O pessoal da turma 11 agora já viu até o videozinho, né? Depois eu mando para vocês também. Vocês têm uma ferramenta, caso vocês tenham alguma dúvida, chamada recuperação paralela. A recuperação paralela, ela é obrigação da instituição e direito do aluno. Então, vocês podem pedir sempre que necessário. Participei da aula. Lembrando, eu sei que alguns de vocês trabalham, alguns de vocês vão ver, alguns colegas vão ver a gravação disso. Mas, se eu não conseguir participar, eu tenho que acessar o material depois. Acompanhei a explicação, não fiquei catando pipa no céu, atrás da explicação. Acessei o material, tentei fazer e não consegui, aí eu vou pedir uma recuperação paralela. Aí eu vou solicitar, vou acessar aquele link, vai ter toda a explicação ali, e dentro vai ter um clique aqui para agendar, daí vai ter ali a marca da turma de vocês. Vocês acessam ali, dizem qual é o professor que vocês querem, com quem vocês querem a recuperação, qual é a disciplina, qual é o assunto, e o professor vai entrar, coloca o telefone. Oi, fala, Juju. Viu? No semestre passado a gente tinha marcado uma recuperação paralela, né? Eu acho que a gente marcou uma ou duas, e o professor não retornou, tipo, a gente só marcou assim, sabe? E foi naquele link, marcamos, e tipo, o professor, eu não sei se ele não agendou, não viu, não sei o que aconteceu no show, acho que era de agro, eu acho. Vamos então colocar, e daí o que eu vou falar para a Júlia vale para todo mundo. Se alguém agendou recuperação e não conseguiu, não teve resposta, vamos colocar no conselho isso, que daí a gente consegue falar para todos os professores sem dizer assim, porque é diferente eu chegar e dizer para um colega meu, que eu não tenho nada de cargo de chefia sobre ele, dizer, olha, fulano, e a gente dizer, olha, algumas recuperações ficaram ali solicitadas e não foram atendidas. Sim, foi uma que foi de agro, que a gente marcou que era recuperação paralela. Aí teve uma outra, a prof de português, ela marcou assim umas 4 aulas de recuperação que a gente não tinha tido essas aulas. E nessas aulas ela não apareceu em nenhuma. E ela nem deu explicação para nós, tipo, fora da aula. Nas outras aulas que ela deu, tipo, nas aulas no nosso período, ela nem deu explicação, tipo, morreu o assunto, assim, sabe? Não falou mais nada. Então, eu vou fazer assim, eu vou encaminhar, Júlia, essas suas 2 informações, para a gente ver como que a gente pode resolver, tá?
Acho que foi no final do semestre, né, Júlia, que todos os professores agendaram alguma aula extra, alguma coisa assim. Tipo, acho que alguns marcaram e ela marcou 4 e não apareceu. Ela marcou 4 e daí eu acho que ela ficou doente e depois não deu nem satisfação se ia ter ou não, sei lá. Porque pode ser, eu lembro que realmente vários professores marcaram, mas eu lembro, acho que o professor Davi marcou, outros professores marcaram, né? Mas realmente, se não apareceu, pelo menos, porque fica complicado, porque vocês se agendam, né? Justamente, voltamos à questão da... Sim, prof, por causa que, tipo assim, a gente não fica, tipo, o dia inteiro só para estudar pro IFE, a gente tem que programar tudo, e daí chega na hora não tem, daí até os pais ficam bravos com a gente, que tá achando que tá mentindo. Uhum. Sim. Vamos fazer assim, gurias e guris. Eu vou encaminhar essa demanda de vocês para a gente verificar o que a gente pode fazer, para a gente pelo menos colocar que não foi legal e que como vocês têm outras tarefas, porque se vocês estivessem só no IF, vocês estariam só estudando. Mas não tem esse espaço, né? Em casa as relações são diferentes. Pode ser que ela tenha se passado em uma das turmas, então, já que a Amanda caiu ali, mas quando ela voltar, a gente confirmou alguém da turma 13 ali, da turma 12, confirma se foi só com a turma 11 que ela esqueceu de avisar. Mas vamos verificar isso sim, tá? Isso, gente. Fora esses 2 casos de agro e de português. Eu acho que era só isso, até porque os outros professores sempre que a gente marcam sempre apareceram, né? Ou se não, se, tipo, não aparecem, eles sempre dão uma satisfação, tipo, ai, viu, gente, não deu, aconteceu alguma coisa e tal. Mas acho que foi esses 2 casos que teve. E até o Diagro foi pela recuperação paralela, né, que teve, eu não sei, vai que ele não viu, não sei para onde que vai, né? Às vezes vai para uma planilha. Pois é, vai que ele não viu e coisa, mas o da Camila, ela marcou 4 e não apareceu em nenhuma. E, tipo, a gente também tem outras coisas para fazer, tipo, fora, tipo, na quarta, que era o nosso dia de... Tem uma quarta que a gente não tem aula, né? Sim. Então, tipo, às vezes, nessa quarta, a gente podem colocar tudo em dia e podem fazer outras atividades também, né? A gente tirou o nosso tempo ali, ficamos igual uns tongos parados quase a manhã inteira. Sim, eu entendo. Entendo a complicação, Júlio. Sim, Amanda, eu comentei que tu devia ter caído, mas que tu já estava voltando. Mas vamos encaminhar, porque às vezes até acontece isso, né? Aquilo que a gente sempre conversa, o professor também é humano, pode ter acontecido de ter esquecido, mas até de a gente lembrar que precisa ali, vocês preenchem ali e vai para uma planilha que a gente deveria consultar uma vez por semana, mas eu confesso para vocês que eu lembrei preparando o material de vocês também, porque a gente também está envolvido com o final de semestre, está todo mundo, né? Só tem uma coisa importante para vocês terem em mente. O professor é obrigado a oferecer recuperação de conteúdo para vocês, mas não de nota. Tá? Então, se o professor quiser oferecer recuperação de nota, é uma opção dele. Agora, se não, também é uma opção do professor. Ele tem que oferecer recuperação de conteúdo. Por isso que eu falo para vocês que é mais o aprendizado, que vocês têm que focar no aprendizado de vocês. Até porque ali, ó, vamos pensar matemática. Daí eu não entendi direito um cálculo de geometria plana. Ah, mas agora já passou, não vou mais estudar. Só que depois vem geometria espacial. E daí, como é que eu vou entender se eu não entendi o de antes? Então, nesse sentido. Eu vou fazer assim, gente, agora voltou o celular. Eu vou dar 2 minutos só para eu desligar o som do computador para não dar eco e ligar aqui no celular. Senão fica estranho, todo mundo com a câmera desligada. A gente faz 2 minutinhos de intervalo para eu fazer essa mudança e a gente já continua, ou a gente faz 5 minutos para vocês trocarem a água, irem no banheiro e daí continua? Prof, posso pedir uma coisa rapidão? Pode.
Viu? O conselho que a gente tem, né? Uhum. A gente vai marcar outro só com a turma 11, no caso, porque tá ter gente da nossa turma, né? Ou como é que vai funcionar? Ou só com o presidente e vice? O pré-conselho ali, na sexta-feira, ficaram concentrados todos os pré-conselhos. Mas cada turma vai fazer com o seu professor. Então, a gente vai fazer como fez da outra vez. A gente, Vai ter essa semana ainda? isso, na sexta-feira, 10h30. Ah, tá. No nosso caso, né? Na turma 11, sexta-feira, 10h30. Aí, turma 12 tem que falar com o conselheiro deles, turma 13 com o conselheiro deles. Até para vocês explicarem, porque no caso da turma 11, que eu sou conselheira, a gente faz com aquele formulário, mas eu preciso que vocês me expliquem as respostas, né, Júlia? Para a gente saber o que falar na hora. Uhum. Tá bom, então. Tá? Era isso mesmo. Vocês querem 5 minutos ou 2 minutinhos já é suficiente? 2, prof? Então tá. Eu ia dizer 2. Pra gente já encerrar, né? Prof, Ah, tá. Jovem nunca fez isso de usar uma tela e um computador? Não sabe como que tem que fazer, professora de vocês? Tá. Voltando. Então. Lembrar, pessoal, também de manter no estudo de vocês sempre um material de revisão. Então, assim, eu não estou usando, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu não estou usando o caderno, porque a gente está em tempo de aula remota. Mas então eu vou lá e eu abro uma pasta. Vou dar o exemplo do meu trabalho também, não que eu seja exemplo, porque vocês sabem que eu sou bem confusa, mas vou dar o exemplo do meu trabalho. Quando vocês me pedem lá, vou pegar o exemplo da Laura. Só porque você está primeiro na minha tela aqui do celular, tá, Laura? Mas aí eu vou pegar o exemplo da Laura. A Laura me pergunta de algum trabalho. Qual que é a tua turma, Laura? A Laura, outra pessoa. Então, vou pegar a Sueli. Sueli voltou? Eu tô ali, a Sueli me perguntou se ela fez um trabalho ou não. Aí, eu sei onde eu procuro. Eu tenho uma pasta e eu vou direto no lugar onde está. Eu recomendo que vocês façam isso para as disciplinas. Não precisa ter a divisão que eu tenho. Mas vocês podem ter ali uma pastinha para artes, vou lá e crio. Cadê? Novo. Não é a pasta. Artes. Diz outra disciplina aí, outra matéria que vocês têm. Química. Química. Aí, eu preciso lá, Cauane, ver... Obrigada, tá, meu amor? Eu preciso lá ver se eu fiz um exercício de química. E o professor não olhou o WhatsApp ou o e-mail e eu não consigo ver. Eu vou direto na minha pasta, porque está mais organizado. Se vocês têm como, mantenha um caderno com as anotações. Eu sei que parte de vocês já faz. Mantém um caderno com as anotações,
para conseguir fazer, para conseguir ter tudo direitinho ali, até no caso de alguma dúvida, se vocês querem tirar, se vocês querem revisar. Tudo bem, Sueli, não tem problema, meu amor. Assim, a gente consegue ter outra coisa. Às vezes a gente está que nem hoje que a gente está falando. Eu sou uma professora que falo bastante. Então, às vezes a gente desfoca, né? Vai com o pensamento lá para o panelão, que a gente queria estar nesses dias que estão quentes, tomando banho de cacho de rio. Para a mente voltar a ficar focada nessas partes que são mais difíceis, fazer anotações ajuda também, porque daí a gente se concentra naquilo fazendo alguma coisa, não está só escutando. Isso pode ajudar também. Usar o SIGA, pessoal. Vou dar uma aceleradinha para vocês não ficarem até meio-dia aqui. Usando o SIGA. Lembrem que no SIGA, ele tem o recurso de fazer a lista das tarefas, mas aquele recurso, ele pode ser muito útil se bem usado, mas ele pode atrapalhar a gente se a gente usar de um jeito errado. Por exemplo, eu vou lá e posto um fórum para vocês me darem a opinião de certo assunto, ou escreverem o que vocês entenderam, porque eu não quero passar exatamente uma tarefa, porque daí lá todo mundo vê a resposta de todo mundo e a gente consegue construir junto, consegue dialogar. Só que o fórum não aparece na lista de tarefas, porque ele processa no sistema como outro tipo de atividade. Aí, vocês não vão ver porque não vai estar na lista. Por isso, então, ter ali na agenda e verificar na disciplina. Entrar na disciplina, para daí eu ver exatamente o que está se pedindo. Outra coisa, na disciplina, em geral, o professor vai colocar uma explicação da atividade. Vai colocar, às vezes, um passo a passo, às vezes... Então, eu entrando na disciplina, eu tenho... exatamente, eu tenho todos os materiais, todos os recursos, todas as tarefas, todos os prazos, tenho os modelos, diferente, é só porque eu queria mostrar, diferente de eu ir direto para a atividade. Percebam, ó, a atividade está aqui, mas eu tenho tudo isso aqui antes. Ah, eu preciso ver tudo? Não, não precisa, mas digamos lá, vou fazer uma atividade de sociologia. Como é que eu vou fazer a atividade de sociologia bem feita? Para eu conseguir um bom rendimento, se eu não sei, só dando a minha opinião, sem saber qual foi o conteúdo trabalhado. Ou lá, vou estar estudando cartografia e geografia. Eu preciso do conteúdo para conseguir resolver as atividades. O que vocês estudam em história? História, vocês não estudam história do Brasil? Então, eu estou lá estudando pré-história, Antigo Egito, né, primeiras civilizações, Mesopotâmia, os Sumérios. Não são coisas que a gente vai lembrar direto sem nenhum material de auxílio. Por isso, essa parte, o poder está com vocês. Vocês que têm que acessar para que vocês consigam ter um bom rendimento também. Porque senão, mesmo fazendo as tarefas, mesmo entregando nos prazos, voltando que a gente está falando de aprendizado, vocês não vão ter um aprendizado tão eficiente. 2, vocês não vão ter um bom rendimento, porque daí vocês podem não ter um bom rendimento, porque vocês podem não fazer as atividades da forma correta. Então, é necessário sim, gente, eu sei que é uma tarefa a mais, eu sei que toma tempo. Acreditem, porque além de postar as notas de vocês, as atividades no SIGA, nosso ponto é no SIG também, só que no SIG de Recursos Humanos. Quando a gente tem que assinar alguma coisa no CIPAC, que é o administrativo, a gente acessa o SIGA e os irmãos dele. Então, acreditem quando a gente diz que sabe que quando ele cai, enche a paciência, mas é necessário, né? Ali, inclusive, quando vocês estiverem se planejando para estudar, contem que tá, Adelaine, pode deixar. E depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês, tá? Contem que vai ter imprevistos. Então, ali, eu planejei que eu vou acessar a disciplina no SIGA, mas o SIGA caiu.
que nós vamos fazer? Não tem como a gente levantar o SIGA por conta própria, né? Eu vou fazer outra coisa. Eu vou então revisar uma matéria. Vou então adiantar alguma coisa. Não consegui estudar porque o SIGA saiu do ar. E mais tarde eu ia ter que lavar a louça. Então, eu vou lavar a louça e depois eu volto para o SIGA. Eu tenho essa maleabilidade também. O importante é a gente não ficar procrastinando, que é uma palavra chique para deixar para depois. O Drive é uma ferramenta que é difícil, que nem sempre funciona. E eu digo para vocês porque eu uso, inclusive, a gente teve atividade que vocês tiveram que mandar metade no Drive e metade no SIGA, porque o SIGA não aceitava 2 envios. Mas é importante que vocês tenham o cronograma e a agenda quando vocês estiverem usando o Drive para não perder os prazos, porque óbvio que o professor vai tentar avisar vocês, mas pode ser que ele esqueça. Voltamos àquele ponto que o professor também é humano. Então, para a gente evitar melindres, evitar contratempo, se a gente pode evitar estresse e dor de cabeça, por que a gente vai ter estresse e dor de cabeça, né, gente? Vamos evitar. E tentar usar o e-mail institucional. Por quê? Porque facilita acesso às salas, a espaços, a determinados materiais. Se vocês vão acessar o Drive, facilita acesso no Drive. Vocês podem usar o próprio Drive do e-mail institucional para criar as pastas e organizar as atividades de vocês. Aquela pasta que eu sugeri que vocês criassem para cada disciplina, vocês podem criar no Drive, daí não ocupa espaço no computador. Eu sei que alguns de vocês ocupam o celular, daí ocupa toda a memória do celular. Então, cria ali no Drive, que não salva ali as atividades no Drive, que daí não ocupa a memória do celular. Daí não tem aquela coisa do professor pedir, fulana, me manda de novo que não abriu. Prof, eu apaguei porque estava no celular. Tá ali no Drive, manda o link, compartilha e tá valendo, tá? Então, por tudo isso, e eu vou contar para vocês por que às vezes alguns professores, inclusive, exigem e-mail institucional. Às vezes acontece a gente está aceitando pessoas de fora que não estão usando e-mail institucional e entra alguém na sala só para avacalhar, assim, só para causar. Aí o que acontece? Interrompe todo o andamento. Pensem na nossa disciplina, que a gente segue um cronograma de sequência de aprendizado. Entra alguém ali, a gente tem aquela 1 hora e meia por quinzena, para tirar as dúvidas, para conversar. A gente tem o nosso horário de brincadeira dentro da aula. Entra alguém ali esculhambando, atrapalha todo o nosso cronograma. Então, por isso que a gente já utiliza. O e-mail institucional está com o nome de vocês. Uma boa parte de nós usa a extensão que faz a chamada, então já fica salvo ali tudinho. Tudo isso. Então, priorizem o e-mail institucional. Daí organiza a vida de vocês e assim a gente fica mais tranquilo. Já tem muito motivo para a gente se estressar. Quando a gente for escrever um e-mail, o professor pode atender vocês por WhatsApp? Pode. Alguns não se incomodam. Eu atendo vocês das duas maneiras, mas tem professor lá, vamos dizer, acho que a Prof. Grazi, por exemplo. Prof. Grazi não atende vocês por e-mail, que é o e-mail oficial. Ou assim, vocês me perguntam às vezes, posso mandar por WhatsApp ou por e-mail? Pode mandar por WhatsApp? Pode. Mas se eu esqueço de baixar e se vocês apagam do celular e do WhatsApp, o trabalho está perdido. No e-mail não, mandou, tá ali a cópia. Prof, esqueceu de ver, ouviu, esqueceu de registrar, eu pesquiso ali o nome de vocês e aparece o trabalho. Só que para escrever e-mail, tem um jeito mais eficiente. Daí esse aqui eu coloquei justamente porque vocês vão usar, inclusive, na vida profissional de vocês, tá? Cuidem que cada parte do e-mail tem uma razão de ser. Por exemplo, o campo para é o campo que eu coloco o destinatário. Vocês vão mandar uma mensagem para mim. Vão mandar um trabalho para mim. Um trabalho, vamos fazer um exercício de imaginação. Eu passei um trabalho em grupo que vocês têm que me enviar por e-mail. O para sou eu, que é para quem vocês vão mandar o trabalho, o destinatário. O CC a gente chama de
cópia, no caso do e-mail, né? Vale para outras coisas, mas nesse caso é cópia, com cópia para. Significa que alguém que eu vou, além do destinatário, tem uma pessoa que eu acho que pode se interessar por esse assunto, mas que não é o destinatário principal. Então, eu vou mandar com cópia para. Eu fiz o trabalho em grupo e vou mandar para... Fiz o trabalho em grupo e vou mandar para a professora. Mas eu quero que o meu grupo também receba, então eu mando com cópia para o grupo e coloco o nome das pessoas ali. Daí quando vocês estiverem no trabalho, se vocês querem ter uma reserva legal, mas não querem que a pessoa saiba que vocês mandaram para aquela outra pessoa, daí vocês usam um CCO, que é cópia oculta. Quer dizer que vocês vão mandar, mas não aparece para quem receber que você mandou para essa pessoa. Essa pessoa fica como se ela não tivesse recebido, mas ela recebe, é oculto, é um amigo secreto do e-mail. E o assunto eu digo sobre o que eu vou falar. Então, por exemplo, aqui, nesse e-mail que eu recebi da direção de ensino, o assunto é link do Google Meet. Então, quando eu abri o e-mail, eu sei que é sobre o link, um link determinado do Google Meet. Não sei sobre qual link, não sei, mas eu sei que é sobre isso. No corpo de texto, sim. Eu vou dizer daí, vou cumprimentar a pessoa e vou dizer, olha, respeitando o tom. Claro, digamos que a Júlia vai mandar uma mensagem para a Cauane. Ela vai usar um determinado tom, ela pode usar um tom mais coloquial. Agora, digamos que a Júlia vai mandar um e-mail para o professor Denis, ou para o professor Fernando. Vai usar um tom mais formal. Eu vou usar o tom de acordo com a situação. Aqui sim, nessa parte da mensagem, é que eu vou dizer, encaminhe o que eu quero, o que eu preciso exatamente. Então, por exemplo, vocês estão conseguindo ver o meu e-mail aí, né? O que eu estou fazendo na tela. Sim, querida professora, não, querida professora, talvez, querida professora. Sim. Obrigada, Amanda. Pode dizer sim, nós não somos crianças. Então, para. Amanda, daí olha ali que mágico, já apareceu. Eu quero mandar com cópia para Cauane. Vamos ver qual é o primeiro Arthur que aparece. E quero que também, vamos ver, o Arthur Alessio Braga, também receba mas que os outros não vejam. O assunto. Orientações do segundo semestre. Aqui sim, que eu vou escrever o que eu quero falar para a pessoa. Olá, queridas e queridos. Quando quiser cantar, vai com patati. Quando quiser cantar, vai com patatá. Não, nem é assim a música. Cordialmente, atenciosamente, afetuosamente, até logo, grato pela atenção. Daí vocês vão ver como vocês querem. Deu para entender mais ou menos a ideia? Por que isso? Porque quando chegar lá na caixa de entrada de vocês, que não vai estar com tantas mensagens não lidas, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que é exatamente a mensagem e localizarem. Fica mais prático. Então, eu quero saber da reunião aqui, eu quero saber do documento, eu quero saber da MEPT. Por isso que a gente usa esse formato de e-mail. Mas essas orientações estão aqui também. Se é uma mensagem que eu quero responder só para quem me enviou, digamos que eu recebi um e-mail que foi ali para outras 20 pessoas. Amanda, Cauane e Arthur ali eu não mandei, tá? Eu apaguei aquele rascunho. Mas digamos que é um e-mail que eu quero mandar, que eu recebi, que veio para toda a minha turma. Eu mandei para vocês o material ali,
e é um e-mail que foi para toda a turma, mas vocês ficaram com uma dúvida que a turma de vocês não precisa tirar, é de vocês. Tá bom, Gabriel, depois eu vou mandar a gravação para vocês, tá? Mas é uma dúvida que vocês querem falar só comigo, ou uma coisa particular. Aí, eu vou usar um botão chamado responder para. Eu só vou responder para todos se for do interesse de todo mundo. Por quê? Vamos pegar aqui o da MEPT, que vai ter sido, foi mandado para toda uma lista, ó. Foi mandado para um monte de gente. Se eu clicar no responder, eu vou só para quem me mandou. Só quem me mandou vai receber a minha dúvida. Agora, se eu for para responder para todos, todo mundo, todos os servidores de Frederico vão receber minha dúvida. Primeiro, que em geral a gente cuida disso. Para não, a gente em geral, já até deixa eu falar, tá, Amanda? Primeiro, a gente tem esse cuidado para não ficar enchendo a caixa do colega de mensagem. E segundo, por uma questão, pode sair, Júlia, depois eu mando no final, já tô acabando, meu amor. E segundo, para a gente não se expor demais também, às vezes. Pode falar, Amanda. Eu ia falar que a senhora não tá mostrando o e-mail, não sei se tu quer mostrar, tipo, explicar como é que tá fazendo. Que ótimo, né? Muito obrigada, meu amor. Tá, aqui, ó, o que eu tava falando aqui, ó. Responder. Aí vai só para a pessoa que me mandou. Se eu clicar em responder a todos, aí vai para todo mundo. Então, por essas duas razões. Até para a questão de vocês não se exporem, né? Porque não tem necessidade. Já tô acabando, tá, gente? Já vi que a gente está no avançado da hora e vocês devem estar cansados. Gente, cuidar com o plágio. Além de ter o Plagium, que é um site que a gente só joga um trechinho ali, eu jogo o documento de pesquisa. Tem o CopySpider, que é um aplicativo que a gente, por si só, joga ali o arquivo, ele já diz quanto por cento tem de plágio, onde tem plágio. Marca tudo em vermelho, marca todos os sites que a pessoa pode ter copiado. Eu fiz isso, por exemplo, usei o CopySpider naquele trabalho de vocês sobre as cidades. Além disso, o plágio, ele tem vários problemas. Primeiro, porque é um tipo de roubo. Vocês estão roubando o trabalho de outra pessoa. Quando vocês vão fazer um trabalho, é um negócio rápido, assim, exige de vocês algum esforço, um negócio que vocês fazem, assim, 5 minutos está pronto um trabalho. Vamos pegar artes, que é uma disciplina mais tranquila em geral. 5 minutos vocês fazem um trabalho, não demanda tempo, não demanda esforço, vocês não deixam de fazer outras coisas. Não, né? Vocês precisam se esforçar. O plágio em si, ele é tão sério que ele é previsto no Código Penal e no Código Civil brasileiro. Tanto como plágio, como roubo como utilização indevida de propriedade intelectual. Que a produção intelectual também é propriedade. Seja artística, seja acadêmica, seja científica, ela também é propriedade de quem a produz, tá? Só que ela também é prevista no código disciplinar de vocês. E daí o que pode acontecer? Vocês pegam uma Profimari da vida, vocês vão receber 50% em um aviso na primeira vez e na segunda vez vão zerar o trabalho. Vocês pegam um outro professor, vocês vão ter o trabalho zerado, mas vão seguir a vida, o próximo trabalho vocês fazem. Vocês pegam um outro professor, ele pode encaminhar vocês para cá e abrir um processo disciplinar por conta de plágio. Olha a dor de cabeça porque a gente não se organizou. Porque a gente não se organizou, porque a gente tentou dar uma desperta. Tentou fazer o famoso jeitinho brasileiro. Além disso, a gente vai criando o hábito, o costume de fazer as coisas pela metade, de fazer as coisas de qualquer jeito. Isso vai influenciar, vai criar um hábito que a gente leva até a vida profissional da gente. Além disso, as atividades são planejadas de uma forma que a gente consiga aprender com elas, muitas vezes. E daí prejudica o aprendizado de vocês.
E além disso, não sou eu que preciso ficar contando meme da internet para vocês, né? Mas tem professor também que posta as atividades no Braille com as respostas erradas, só para você, quem está colando, responder tudo errado, né? Então vocês também se liguem em Bico de Luz, que tem essas também, né? Então, evitem copiar. Claro que a gente não tem tudo na cabeça da gente, a gente precisa pesquisar. Mas verifiquem como que vocês pesquisam, citem no final, coloquem pelo menos ali referências, usei referências e o site que vocês usaram, mesmo que vocês não façam as referências no padrãozinho científico, mas citem ali a Brainly, Brasil Escola, Descomplica, etc e tal. Tá acabando, tá, gente? Juro, juradinho. Quando estiverem fazendo os trabalhos também, primeiro de tudo, sempre ler o que o professor pediu. Por quê? Porque isso aqui pode ser que a gente amasse e jogue tudo no lixo. Não, vamos pegar o nosso diário de bordo. Tá. A fonte normal é Times ou Arial. No diário a gente precisa usar a fonte assim? O diário precisa ser feito no formato acadêmico? Não. Então, pode ser que o professor lá pediu, a professora de informática básica pediu para a gente criar um blog. Não precisa usar Arial ou Times 12 no blog. Mas se eu estou lá fazendo um trabalho de história, uma pesquisa de história, eu tenho que usar uma letra legível. Por quê? Porque, de repente, eu sei que vocês todos que estão aqui e os colegas de vocês têm bom senso. Mas, de repente, se a gente deixa muito aberto, tem lá a pessoa que vai usar uma letra manuscrita tamanho 8 que não vai dar para ler. Nem eu que tenho boa visão vou ler. Então, a gente tem que cuidar com isso. Cabeçalho ou capa, por quê? Porque principalmente para ter identificação de vocês. Às vezes a gente baixa todos os trabalhos para ser mais rápido e depois e para vocês já irem acostumando também, né, gente? Então põe ali em cima Instituto Federal com a roupilha, disciplina, professor, aluno e turma. Pronto, tá resolvido o trabalho de vocês. Ou faz uma capinha. Em geral, os trabalhos têm título. Em geral, se eu usei referências, marcar quais são as referências que eu usei e evitar linguagem informal. É errado linguagem informal? Não, gente. É que cada coisa tem seu espaço. Então, verificar isso também. As atividades extraclasse. Maravilhoso que vocês tenham outros interesses. Maravilhoso. Agora está acabando mesmo. Maravilhoso que vocês façam outras coisas. Mas a gente também tem que ser honesto e gentil com a gente mesmo. Se eu vou pegar o exemplo desses slides que eu fiz para vocês. Se eu levo 3 dias para fazer esses slides, não adianta eu pegar outras 10 atividades e dizer, e levo 3 dias para fazer os slides, 3 dias para gravar uma música e editar, e mais 4 dias para corrigir as atividades de vocês. Eu não consigo fazer, então, em uma semana. Então, alguma coisa eu vou ter que abrir mão. Tem coisas que eu não posso abrir mão. Eu não posso deixar de fazer atividade de zootecnia, eu não posso deixar de revisar o conteúdo de agronomia, porque... Agronomia não. É agronomia? Como é que é o nome da disciplina de vocês? É agronomia 1. Fala, Gi. É agricultura geral, prof. Agricultura geral. Então, vamos lá pegar a agricultura geral. Daí vocês estão ali estudando climatologia. Aí, eu preciso estudar? Não tem como eu adivinhar que geada negra que neve negra, geada negra é uma coisa e dos outros fenômenos. Eu tenho que ter um tempo para ler, para estudar. Não adianta eu querer fazer isso e querer fazer um curso de inglês extra classe e querer fazer um curso lá que a Oxford, que Harvard, que sei lá, que a universidade estrangeira está oferecendo por causa da pandemia, e querer fazer um curso do IFRS e querer ver o curso que o IFRJ está... Entende? Eu posso fazer. É ótimo que vocês façam, é maravilhoso, mas se planeje. Por que ser gentil? Porque às vezes a gente se cobra demais para fazer o maravilhoso quando a gente precisa fazer o básico.
O que a gente conseguir fazer a mais, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Mas foquem no básico. Porque senão, a gente não consegue fazer tudo. Imaginem que eu vou mascar um chiclete e tocar flauta ao mesmo tempo. Não consigo, né? Propaganda atrás, gente, tá? Não tem como eu fazer as duas coisas. Eu preciso priorizar uma hora para cada coisa. Então, observem isso também. Falei que estava acabando. E lembrem que os professores estão à disposição. Quando vocês me mandam mensagem, às vezes vocês me mandam, desculpa pelo incômodo, prof, eu respondo para vocês sempre que não é incômodo, por quê? Porque meu trabalho é atender vocês. Claro que não, 24 horas por dia, aquilo que a gente combinou quando começou as nossas aulas, né? E que mensagem, vocês, no meu caso, vocês podem mandar quando quiserem, eu respondo quando eu consigo. Mas um monte de gente justificou ali, tem vários colegas de vocês que justificaram a ausência, que eu vou responder agora, depois do almoço. Mas perguntem, por quê? Simplesmente porque se a gente não sabe a dúvida de vocês, como é que a gente vai responder? Entendem? Se a gente não sabe que o problema existe, nem sempre a gente consegue resolver. Então, perguntem para que a gente consiga resolver, para que a gente consiga dar seguimento para as coisas, para que a gente consiga ter maior tranquilidade. É exigente? É. É cansativo? É. É trabalhoso? É. A gente não precisa, tudo isso é verdade e a gente não tem como escapar, gente. Não tem. Tem trabalho que a gente vai ali acessar às 6 da tarde para entregar até às 11h59 e às 7 a gente vai ter entregue? Tem. Tem trabalho que a gente vai precisar fazer com 2 semanas de antecedência? Tem. Por isso ter o cronograma, por isso ter... Pensem comigo ali, se vocês conseguem revisar um pouquinho das disciplinas sempre antes, vamos pensar, me diz uma disciplina que vocês tenham prova ali. Um professor que faça prova com vocês. Geografia, a gente teve prova. O David. de Geografia e zootecnia. zootecnia. Ótimo, Carol, ótimo, Amanda. Geografia e zootecnia. Então, eu sei que eu vou ter prova de geografia e sei que eu vou ter prova de zootecnia. Aí eu tenho dificuldade com esses professores. Conversei, mas não sanei. Mas eu sei que eu vou ter que estudar aqueles conteúdos. Então, eu vou me programar para reler o material, para perguntar para o professor. Às vezes, vocês sabem que tem a dificuldade de linguagem. Então, se vocês perceberem, eu sempre peço para um colega explicar por quê. Às vezes, um colega falando, vocês conseguem entender melhor. Pode sair, Carol. Depois desse só tem as referências, tá, meu amor? Até sexta. Às vezes vocês têm para ter tempo de procurar uma videoaula, para ter tempo de procurar uma reportagem, para ter tempo de procurar alguma outra coisa que vocês consigam pesquisar. Se vocês fazem isso com antecedência, quando chegar lá na véspera da prova, vocês não precisam deixar de assistir a série que está lançando o episódio naquele dia. E que só você vai ver depois porque você tem que estudar para aquela prova. Ou você não vai entregar a atividade pela metade, porque você já fez. Então, é uma gentileza com vocês mesmos. Nesse primeiro slide aqui, para saber mais do material que eu vou mandar para vocês, tem alguns exemplos de alguns artigos sobre cronograma de estudos. Esse primeiro do site da Compactor, é o site da Fábrica de Canetas mesmo, é bem curtinho. Esse do blog para valer é bem comprido, eu levei 20 minutos, então é 20 a 30 minutos, mas ele tem muita sugestão de aplicativo e tem os exemplos de como montar cronograma, tá? O Descomplica é rapidinho, é um vídeo, tá? 5 minutos e 30 segundos. E aqui são 3 técnicas de estudo, ó. Técnica Pomodoro, técnica Feynman, que é a da explicação, e de flashcards, que é como fazer cartas de estudo, cartões de estudo. Também está aqui os tempos, só esse aqui é 7 minutos e 7 segundos, daí eu cortei os 7 segundos, deixei só 7 minutos. É isso, meus amores, que eu tinha preparado para nós hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, vou enviar para vocês também alguns materiais, alguns exemplos de cronograma, que vai estar com o nome de planejador.
como esse aqui. Que daí vocês podem fazer lista de tarefas, se vocês quiserem, podem copiar. Fala, Gabi. Tô te ouvindo. Abriu o microfone sem querer. Ah, não, liguei sem querer. Tá, beleza, então. Tá? Modelo de agenda. Vai tudo para vocês. Modelo de agenda mensal, daí aqui vocês podem colocar o mês. Daí aqui vocês trocam para tá em espanhol, vocês trocam para português, né? ST, que, daí coloca os dias da semana, os dias do mês. O modelo que for mais fácil para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, a gente pode agendar um horário para falar só sobre cronograma, só sobre como pesquisar no Google, só sobre como formatar trabalho, também pode fazer. Tá bem? Espaço aberto para quem tiver dúvidas, quem precisa sair pode sair, que já são 10 para meio-dia, em algumas casas já passou do horário do almoço, inclusive. Prof, Fala, amor. eu só ia te perguntar no dia que a senhora vai deixar a gravação. Vou mandar pelo e-mail, tá? Tá bom, obrigada. No e-mail das turmas. Ai, agora que eu vi o nenenzinho, que lindo de live mesmo. É teu irmão? É meu Meu amor. Dá pra sair, prof? Pode sair, Gabi, tá liberado. Tchau, prof. Tchau, prof. Até a próxima aula. Boa semana. Tchau, amores. Até a próxima aula. Pessoal da 11, sexta, 10h30, a gente se encontra. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, Jacarla. Tava excelente como sempre, amor. Tchau, prof. Tchau, Amandinha. Tava maravilhosa como sempre também. Tu também.